Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida. Vamos hoje dar continuidade e vamos terminar o segundo livro do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar acerca de 4 capítulos de João Marcos. E assim nós vamos terminar o capítulo 13, o 14, o 15 e o 16. E é algo glorioso. Nós vamos chegar lá, pode ter certeza disso. Quando a gente chegar lá em dezembro, eu creio que vamos terminar essa leitura da Bíblia e eu não vejo a hora. E também de começar uma nova etapa. Mas está aqui, capítulo 13, Jesus vai falar acerca da destruição do templo. Do verso 1 ao verso 2, nós temos aqui Jesus saindo do templo, e um dos discípulos comenta aqui sobre as pedras, sobre essa construção impressionante, né? Aquela obra, aquele templo, era uma construção muito linda, diga-se passagem, impressionante naquela época, naquele tempo. E Jesus responde que não vai ficar pedra sobre pedra, não vai sobrar nada. E Jesus está profetizando sobre essa destruição do templo, e essa profecia ela vai se cumprir nos anos 70 depois de Cristo, quando os romanos destroem Jerusalém e todo o templo, não sobrou nada. E isso é um lembrete que o verdadeiro templo de Cristo é adoração a Ele. Cristo é o centro de tudo. Nós temos que adorá-lo. Mas, pastor, então não precisa ter igreja? Não, você precisa ter uma igreja para você congregar, para você criar raiz. Mas Cristo é o centro de toda adoração, um lembrete. Então, é muito forte. O templo é Cristo. Escreva aí, você que está me acompanhando. Bom dia, irmã Márcia. Bom dia a todos. Escreva aí, ó, o templo é Cristo. Ele é o centro de tudo. E ele começa a falar dos sinais do fim dos tempos. Isso também está lá em Mateus 24, do verso 31 ao 35, com toda a clareza. Ele fala dos finais, o final dos tempos, que está aí diante dos nossos olhos e que nós estamos vendo todos os dias. Então, ele fala isso para Pedro, para Tiago e João. André fala sobre os falsos profetas, fala também sobre guerras, fome, perseguição. Então Jesus aqui ele vai alertar sobre as tribulações, e tudo isso é um apontamento da vinda do Filho do Homem, a sua segunda volta. Então Jesus ele fala para a gente ser vigilante. O mundo está em decadência. O mundo está em decadência, mas Cristo não. Por isso que nós temos que olhar para Ele, porque Cristo sim é a nossa esperança. Se o mundo está em decadência, Cristo é a nossa esperança. Do verso 24 ao 31, fala da vinda do Filho do Homem. Ele descreve que a sua vinda, e ele fala de todos esses sinais que nós acabamos de falar. E também aqui a parábola da figueira, que é um apontamento certo da vinda do Senhor Jesus, que trará a justiça. No verso 32 até o 37, fala que nós temos que vigiar, nos preparar, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Se alguém falar para você, ó, tal dia, tal hora, é mentira. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então, isso aqui é algo glorioso. Ele fala como os servos que aguardam o seu Senhor. Assim nós temos que esperar por Cristo. O capítulo 14 fala da unção, né, lá em Betânia, e todos estavam nessa mesa
inclusive Lázaro que ressuscitou. Lembra de Lázaro? Então todos estavam nessa mesa e uma mulher derramou um perfume muito precioso. E você sabe que os críticos só servem para criticar. É uma verdade. E quem estava criticando? Judas, porque Judas tomava conta do alforje, da bolsa, e Judas, ele roubava as ofertas. Então Judas criticou o momento da oferta. Poxa, para que esse desperdício? Então Judas, ele roubava as ofertas naquela época. No verso 21, 26, também fala aqui que ele continua falando sobre o Judas, ele fala também sobre o sepultamento dele no meio daquela mesa, e ele vai elogiar aquela atitude, ele vai elogiar aquela senhora, e ele falou, na onde o evangelho for pregado, vai ser lembrado isso. Glória a Deus. E hoje aqui nós estamos falando acerca da atitude daquela mulher lá em Betânia, que derramou o perfume precioso. E isso é algo glorioso. Do verso 10 ao 26, fala aqui da última ceia, da traição de Judas, né? Da conspiração, conspira a traição no Senhor Jesus. Então fala aqui da ceia, do pão, do cálice, e todas as vezes que nós participamos aqui na INVE, nós costumamos fazer o primeiro domingo, a Santa Ceia. E como diz as Escrituras Sagradas, todas as vezes que fazer isso em memória de mim e em memória dele. Ele também fala acerca de Pedro, que Pedro iria negá-lo, é ou não é verdade? Quando antes do galo cantar, ele ia negar 3 vezes. Então, isso aqui é algo glorioso. Então, Jesus, ele vai ensinando, fala da ceia. E no verso 43, 14:43, eu quero ler para vocês, que diz assim, ó, 14:43, Jesus é preso. Enquanto ele falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Então, o famoso beijo, o beijo de Judas. Prenda-lo e leva-no, e em seguida, em segurança, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e os prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Também muito conhecida essa parte, né? E disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu tive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam? Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Jesus, ele veio para cumprir as escrituras sagradas. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. E não é isso que nós temos passado hoje? Na hora da luta, né? Todo mundo vai embora. Teve um que estava com o lençol, deixou o lençol, foi embora pelado. Tem coisas que nós temos que passar sozinho. É a gente e Deus, mas tudo para o nosso fortalecimento espiritual. Mas nós estamos falando aqui da prisão do Senhor Jesus. E mesmo sem
ter nada contra ele, ele foi acusado e foi crucificado. Não tinha nada o que acusasse, mas mesmo assim prenderam ele. Então aqui no verso 53 diz assim, ó, verso 5, Jesus diante do sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e o mestre da lei. Então prenderam Jesus e crucificaram Jesus. Muitas são as pessoas que falam, pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo nunca foi a voz de Deus, porque a voz do povo escolheu Barrabás. Na época da Páscoa, eles tinham que soltar um preso e soltaram Barrabás. E o povo clamou por Barrabás, que era um ladrão muito perigoso da época. E ficou Jesus. Mas Jesus, ele fez tudo aquilo ali porque a palavra tinha que se cumprir. E a palavra se cumpriu. Então guarda isso. A voz do povo nunca foi a voz de Deus e nem vai ser. Tá certo? No verso aqui, deixa eu ver, 41, né? O relato da crucificação do Senhor Jesus, aquela zombaria toda. No verso 61, a crucificação. E Simeão, né? Que foi ajudar o Senhor Jesus a carregar a cruz, estava ali próximo. E isso também é algo que fica gravado. Do meio-dia às 3 horas da tarde, a terra ficou em trevas. E por que do meio-dia às 3 horas? Do meio-dia às 3 horas, no Velho Testamento, era o horário de entregar suas ofertas. E Jesus, ele entregou a vida dele por todos nós. Ele veio cumprir, ele cumpriu as Escrituras Sagradas. A nossa redenção foi por causa da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ele entregou o seu Espírito, ele falou, está consumado. Ele pagou o preço. Então, era a hora da oferta. E ele entregou. Fala aqui do 42, o sepultamento. E José de Arimateia, ele foi, tirou o Senhor Jesus da cruz e colocou num túmulo novo. Um túmulo novo. E ali ele morreu. Mas ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. No capítulo 16, o último capítulo, está aqui o capítulo 16, fala da sua ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando-lhe umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram a pedra que era muito grande e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele disse. Amém? Por isso que hoje, o dia do Senhor é o domingo, era o sábado, hoje é o domingo. É o dia da ressurreição. Algo glorioso, algo magnífico. Então vamos, ele está vivo, o anjo falou, o anjo deu as boas novas para aquelas mulheres guerreiras que acordaram bem cedinho no domingo, Marta, Maria Madalena, o anjo, aquele anjo que elas avistaram, né? Um anjo com aparência jovem, deu as boas notícias que Jesus tinha ressuscitado. Amém? Então, aquela pedra foi removida. E deixa eu terminar aqui para vocês o verso 16, que é muito forte, que diz assim, tremendo e assustada,
as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutrora forma e 2 deles estando eles a caminho do campo, e eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles não creram. Você veja que muitas das vezes a pessoa está perto, ela ouve, mas ela só acredita vendo, né? Primeiro foi para Maria Madalena, depois para 2 discípulos, ninguém acreditou. Mas Jesus tinha falado acerca disso. E muitas das vezes, quando a gente prega a palavra, tem pessoa que não acredita. Mas a palavra, ela vai se cumprir, porque fiel foi aquele que fez a promessa. Tanto é que o último discípulo que tinha saído e não viu o Senhor Jesus foi Tomé. E Jesus chamou a atenção de Tomé. Falou: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram do que você. Então Tomé, ele tinha que ver para crer, mas Jesus falou: coloca aqui, ó, o seu dedo do meu lado, coloca o seu dedo aqui na minha mão. E Tomé passou a crer. Então isso é muito forte. E diz assim, ó, e disse-lhes: vão pelo mundo, tudo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa comissão não é só para os discípulos, é para todos nós. Por isso que neste domingo, na INVE, aqui na Guapira, no Jaçanã, 815, nós vamos fazer o domingo da cadeira dos milagres. E vamos levar a palavra de Deus. Ele falou assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos levar a palavra, vamos evangelizar, porque esse é o nosso Deus. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e beberem alguma veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram pregando por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém? É muito forte. Nós vamos ficando por aqui. Hoje foram 4 capítulos e amanhã nós vamos começar o livro de Lucas. Eu quero chamar a sua atenção, sei que hoje a gente prolongou um pouquinho, mas essa obra, você que é de Minas, da Bahia, você que é do interior de São Paulo aqui, você que, pastor, eu sou da Bahia, eu sou do Sergipe, do Maranhão, do Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado essa obra. E eu sei que essa obra é uma obra séria. Você que está sendo tocado agora, você que está sendo tocado, pastor, eu quero semear minhas ofertas, os meus dízimos nessa obra. Eu quero contribuir. Eu vou deixar aqui o Pix, o CNPJ da igreja. E pode ter certeza que todos aqueles que contribuírem vão ser honrados. A semente, ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. Pode ter certeza disso. Eu quero esta semana, não importa o valor, mas eu quero 100 pessoas em todo o Brasil, você que vai semear nessa obra. Não importa a sua semente, eu quero você semeando. E na onde chegar essa transmissão, Deus ele vai tocar no seu coração. Tá certo? Amanhã nós vamos estar de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se assim o nosso Deus permitir. Um beijo no seu coração,
Deus abençoe a todos e até lá.